Vamos lá, galera, vamos dar continuidade ao nosso curso de Linux. Vamos pegar agora uma questão do Banco do Nordeste, uma questão recente do CESP, para a gente poder ir trabalhando. No sistema operacional Linux, é possível utilizar duas extensões para nomear os arquivos. Pessoal, a gente já comentou nos blocos anteriores que no Linux os arquivos podem ter até 255 caracteres. O único caractere inválido é a barra, porque a barra é usada como separador. E as extensões não são obrigatórias. Então, vamos observar. É possível eu salvar um arquivo com o nome renato.costa.doc. Pensa nesse exemplozinho aqui. Esse é um exemplo possível? Observem. Renato.costa.doc. Se eu perguntar para vocês qual é a extensão, qualquer um vai falar para mim que a extensão é o quê? .doc. Esse .costa aqui não é a extensão é o .doc. Né? Agora, eu posso salvar um nome de arquivo com renato.costa? Posso, porque esse caractere é permitido. Tanto no Windows quanto no Linux, esse seria um nome factível, né? Posso trabalhar com isso normalmente. Se eu colocar aqui renato.xls.doc, predominantemente a gente vai pensar que ele é um arquivo de texto, né? Por quê? Por causa da extensão doc. A extensão é o que vem lá no final. Então, por mais que a gente tenha colocado renato.xls.doc, se a gente estivesse pensando no Windows, ele vai associar esse arquivo ao editor de textos pela extensão. No Linux, essa associação é feita por um metadado. Então, a extensão no Linux ela é muito importante para que o usuário possa identificar um formato de arquivo, né, para facilitar a visualização da informação. Mas não é necessária a extensão no Linux. E ele pode colocar qualquer extensão. O que vai definir de fato o tipo é a informação propriamente dita e os metadados, que são os dados sobre aquele arquivo, né, que estão contidos no arquivo. Agora, no caso renato.costa.doc, a extensão é doc. Né? .costa ainda faz parte do nome, renato.costa. No caso do renato.xls.doc, o que eu quero colocar é que, embora isso seja completamente possível de ser criado, a extensão é a última. Não tem duas extensões. Mas o examinador do CESP, ele colocou a explicação do que ele queria dizer. Olha lá. No sistema operacional Linux, é possível utilizar duas extensões para nomear o arquivo. Assim, nesse sistema, um arquivo poderia ser nomeado. Por exemplo, quando ele deu exemplo, essas especulações acerca do que ele quis dizer com as extensões acabam. O que ele colocou aqui? Ó? Contrato _bnb.tar.gz. Galera, esse exemplo é completamente possível. Por isso a questão está o quê? Certa. Essa extensão tar é uma extensão de concatenação. E a extensão gz é uma extensão de zip. É uma extensão de compactação. Embora esses conceitos eles possam se confundir, o examinador colocou aí o tar.gz, dando ideia de que o arquivo foi concatenado e depois compactado, o que também é possível. Só para identificar, a concatenação é a junção. Então, por exemplo, se eu pego 10 arquivos de 1 mega, se eu concateno, eu crio um único arquivo com 10 megas. Eu estou juntando tudo, mas não reduzi de tamanho. O gzip, ele já tem a característica de concatenar e compactar. Né? O gz já é um formato de arquivo compactado, que vai tentar reduzir de tamanho. Quando a gente pensa em compactação,
A gente tem que pensar, por exemplo, Christian, numa folha de jornal. Eu consigo colocar uma folha de jornal no bolso? Consigo pegar uma folha de jornal e botar no bolso? Claro que consigo, é só dobrar ela todinha e botar no bolso. Eu só não vou conseguir ler ela dobrada. A gente compacta para poder guardar. Mas se eu precisar ler, eu vou precisar o quê? Descompactar para poder acessar a informação novamente. Então, a informação compactada, ela é interessante para que eu possa guardar ocupando menos espaço. Mas toda vez que eu for abrir, eu vou perder tempo tendo de descompactar, né? Agora, voltando à questão do BNB, o gabarito da questão é verdadeiro, é certo. Por quê? Porque o exemplo que ele colocou é um exemplo possível. Salvar um arquivo com o nome contrato _bnb.tar.gz é um exemplo possível. E aqui tar é uma extensão de concatenação, gz é uma extensão de compactação. De certa forma, há uma coerência, a questão está certa. Beleza? O arquivo, ele vai ter um tipo, mas o nome que a gente vai dar ao arquivo, desde que não tenha barra e que esteja no limite de 255 caracteres, pode ser um nome qualquer. Então, essa foi meio que uma pegadinha do CESP na prova do Banco do Nordeste. Continuando. Questãozinha da Polícia Civil do Acre. O comando Linux usado para listar o conteúdo de um diretório. A gente sabe que o diretório é equivalente a uma pasta no Windows, né? O local onde os arquivos ficam organizados, ficam armazenados. Pessoal, vamos lá para o Linux. Estou carregando o Linux na minha máquina virtual para a gente poder utilizar durante a aula. Legal. No Linux, eu estou trabalhando com o Ubuntu. Eu vou acessar o terminal para poder mostrar os comandos, né? A sintaxe dos comandos. Beleza, galera. Estou abrindo então o terminal, né? Que é o nosso shell, nossa interface de linha de comandos aí para poder começar a trabalhar. Deixa eu aumentar um pouquinho a visualização das letras para que em casa isso fique mais fácil de ser lido. Acredito que já está legal. Bom, pessoal, recordando, tudo que está à esquerda do cursor a gente pode chamar de prompt. E o fato de estar aparecendo esse cifrão, esse dólar, indica que eu sou um usuário padrão, um usuário normal. Eu não sou o root, que é o superusuário, né? Legal. Pessoal, quero ver o que tem dentro do meu diretório. O que eu vou fazer? Eu vou digitar o comando ls. ls é abreviação de list. Quando eu coloquei ls, ele mostrou para mim em azul os diretórios e em branco os arquivos. As cores não têm relevância para a prova, né? Eu preciso identificar aqui que esse área de trabalho é um diretório, downloads é um diretório, né? A gente tem aqui diretórios. Aonde eu estou? Se eu quiser saber onde eu estou, eu vou digitar o comando pwd. pwd vai dar o caminho de onde eu estou localizado. Lembrando que a raiz de todo o caminho no Linux é a barra. Então, se vocês observarem, lá no Windows começaria com C2 pontos, D2 pontos, contra a barra, né? A sintaxe dos caminhos é muito diferente. No Linux, todo caminho inicia por uma barra. Então, barra home é o diretório onde estarão os meus arquivos pessoais. Cada usuário tem um subdiretório dentro do home. Quando a gente instala o Linux, ele instala um conjunto de diretórios padrão, né? A gente tem uma árvore de diretórios que a gente vai precisar conhecer para as provas. O PDF do Diego é perfeito, inclusive, para passar essa teoria.
Então, barra home, voltando, é onde ficam os arquivos pessoais, né? Corresponde a uma pasta de documentos do Windows, se a gente fizer analogia. Cada usuário vai ter a sua pastinha. Então, eu estou na pastinha Renato da Costa. Se vocês observarem, ó, essa pastinha Renato da Costa ainda não tem nada praticamente, né? Só tem um diretóriozinho chamado Oi, que foge do padrão aí que fui eu que criei. Galera, vou voltar no modo gráfico para acessar um editor de textos simples. Olha aí. E vou criar um arquivozinho só para a gente poder colocar como exemplo. Vamos botar um nome bonito. Estratégia. Pronto. Agora, na hora de salvar o arquivo, salvar como, eu vou salvar dentro de Oi, que é esse diretório que eu criei. Vamos colocar aqui o nome Renato. E salvar. Beleza. Quero entrar no diretório Oi para poder visualizar o arquivo Renato. Para entrar no diretório, eu vou usar o comando cd, que é Change Directory. Vai trocar diretórios. Então, eu vou colocar aqui cd Oi. Beleza. Agora eu estou no diretório Oi. Quando eu mandar listar, ó, ou melhor, antes de listar, pwd. O que ele mostrou para mim? Agora eu estou dentro do barra home, dentro do usuário Renato da Costa, que tem a sua pasta. Cada usuário vai ter uma pasta. E aí tem um subdiretório que eu criei aqui, que é o Oi. Quando eu botar aqui ls, olha lá, gente. Apareceu o arquivo Renato. Então, ls é o comando list. Agora, se eu colocar ls hífen L, eu já estou começando a ensinar parâmetros do comando ls. O que significa esse hífen? Os parâmetros normalmente vêm com hífen. O L indica que a gente quer visualizar isso num formato longo. Longo? É. Olha lá. Ele vai mostrar não apenas o nome do arquivo, como anteriormente. Ele vai mostrar agora o quê? O nome do arquivo, Renato, a hora de criação, a data de criação, o grupo, o usuário que ele faz parte. Ele vai mostrar, olha lá, as permissões do arquivo. Ele está dando uma série de informações. Existem vários outros parâmetros. Eu poderia colocar, por exemplo, ls, outro que cai bastante em prova, hífen a. O ls hífen a, ele mostra esse a de tudo, all. Ele vai mostrar tudo. Aí vocês vão observar que agora apareceram outros dois diretórios, ó. Um pontinho, pontinho. Esses diretórios, na verdade, são diretórios de sistema, onde o pontinho representa o diretório atual e o pontinho representa o diretório anterior. Como assim? Galera, vamos melhorar. Vou voltar lá para o editor de textos. E vou criar um outro arquivo chamado Vasco. Vasco? Vou colocar aqui, ó. Vasco da Gama. Vai cair. Vambora. Vou mandar salvar agora. Só que na hora de salvar, eu vou colocar um ponto na frente. E vou colocar o nome desse arquivo como vasco.txt. Mandei salvar. Fechei. Legal. Vou mandar dar um ls. Ó. Só apareceu o Renato.
Agora eu vou botar ls hífen a. Será que eu não salvei na pasta Renato? Vamos voltar. Editor de textos. Digitei qualquer coisa, salvar. Eu não salvei na pasta Renato. Vou salvar na pasta Oi. No diretório Oi. Ponto Vasco. Ponto TXT. O que faz o ponto na frente, gente? Ponto Vasco. Ponto TXT. O ponto precedendo o arquivo faz com que o arquivo fique oculto. Então, ó, vou salvar. Agora sim, salvou na pasta, no diretório Oi. Quando eu colocar aqui ls-a, que é o menos a é o quê? Tudo. Ele vai mostrar que eu tenho agora o Renato e o Vasco.txt. Se eu renomear um arquivo e colocar um ponto na frente, o arquivo fica oculto. Então, essa é uma outra teoria que eu estou aproveitando para lembrar. Se eu colocar ls menos la, o que ele vai fazer? O L a gente já aprendeu que é longo, o A a gente já aprendeu que é tudo, que exibe arquivos ocultos. Então ele agora vai mostrar os dois arquivos, né, tanto o Renato quanto o Vasco, com as suas permissões, né, com o formato longo, mostrando o nome do usuário, o nome do grupo, data, hora de criação. E aí, a gente vai reiterar, ó, que a gente tem o pontinho e o pontinho, pontinho. Todo diretório vai ter o pontinho, pontinho, pontinho. Eles não aparecem por padrão porque eles são ocultos. E, na verdade, eles são do sistema. É uma referência para o diretório atual e para o diretório anterior. Se eu colocar um ponto na frente de qualquer nome que eu criar, esse arquivo ou diretório ficará oculto. Se eu quiser visualizar os arquivos ocultos, eu coloco o parâmetrozinho A. No Linux, tanto faz colocar ls menos la, como colocar ls menos al. A ordem dos parâmetros não vai fazer diferença. Legal? O L é para mostrar o formato longo e o A é para mostrar os arquivos ocultos. Beleza, vamos voltar. Voltar para as questões, para o nosso material. O comando Linux usado para listar o conteúdo de um diretório é ls. E aí a gente já aprendeu as variações, né, com o A e com o L. Onde o L é o formato longo e o A é o que vai mostrar tudo, inclusive arquivos ocultos. Agora, o que fazem os outros comandos? Sempre que a gente tiver a oportunidade, a gente vai lembrando. O CD é o quê? Para trocar de diretórios. Change Directory. O que é trocar de diretório? É entrar e sair. Né? Entrar num diretório, sair de um diretório. Entra e sai. Como a gente já aprendeu, existe aquela referência do pontinho, a referência do pontinho, pontinho. Já aprendeu? Sim. Vamos voltar lá. Eu estou no diretório Oi. Deixa eu limpar a tela. Clear. Limpei a tela. Eu estou no diretório Oi. O meu caminho, PWD, é home Renato da Costa /Oi. Se eu quiser ir para o diretório anterior, eu vou colocar o quê? CD, espaço, pontinho, pontinho. Pontinho, pontinho é o anterior. Agora eu quero entrar novamente no Oi. CD, Oi. Voltei para o Oi. Se eu colocar ls pontinho, o pontinho faz referência ao diretório atual. Então ele vai listar os arquivos do diretório atual. Por que a gente não usa o pontinho? Porque já é o padrão. Para que eu vou colocar o pontinho se eu já estou no diretório atual? Então, não preciso colocar. Mas se eu quiser... Eu estou no Oi. Se eu quiser visualizar o diretório anterior, eu posso colocar ls, pontinho, pontinho.
Aí eu estou fazendo referência ao diretório anterior. Beleza? Quando eu coloquei cd barra, eu fui para o diretório raiz. cd barra vai direto para a raiz. Olha lá. Agora, qual o problema? Eu estava dentro do home, dentro do Renato da Costa, e aí eu fui direto para a raiz. Caramba, eu quero voltar para onde eu estava. Se eu quiser voltar para onde eu estava, eu já tenho uma outra sintaxe, que é o cd hífen. O que é o hífen? É o último diretório. Antes de estar nesse raiz, eu estava onde? Ele voltou lá para o oi. Beleza? Então, a gente vai expandindo. Aprendemos que o cd entra e sai de diretório, que o pontinho representa o diretório atual, que o pontinho representa o diretório anterior, que a barra representa o diretório raiz e que o hífen representa o último diretório. Beleza? Voltando. RM é para remover arquivos. Remove arquivos. Então, o RM é para deletar, é para apagar arquivos. É o comando do Linux. Professor, eu tenho muita dúvida com relação aos comandos do Linux, porque eles têm parâmetros. Verdade. Se eu quiser, por exemplo, saber um pouco mais sobre o RM, eu posso colocar main, M-A-N, RM. Aí eu vou ver o quê? O manual do RM. Esse comando main, que caiu na prova do TRT, tem o objetivo de mostrar como comandos funcionam. É um manual. Então, o que eu ensinei do ls, por exemplo, eu posso colocar main ls. Aí ele vai mostrar para mim o ls. O que é o hífen A? A minúsculo, né? Até porque os comandos do Linux são minúsculos. Então, o parâmetro aqui, "-a", mostra tudo. Ó. Aí tem o "-a" maiúsculo, já é um pouquinho diferente. Tem o hífen B, ó. E tem muitos. Se você entrar numa de decorar tudo, você não passa na prova. Né? Porque não tem como saber todos os parâmetros de todos os comandos se você não usa o Linux no dia a dia, né? Se você não é um profissional da área. Mas a ideia é a gente estudar baseado em quê? Em exercícios, em questões. Então, à medida que for aparecendo, a gente vai comentando. Vocês vão ver que vai ser suficiente para a prova. MD cria diretório, né? Então make directory. E o dir é um comando do Windows, que corresponde ao ls. Né? Se o examinador perguntasse no Windows qual o comando para listar o conteúdo do diretório, seria dir. Mas no Linux é ls. Então a resposta é o que, gente? Letra C de Charlie. Então, já deu para dar uma revisadinha. Vamos continuar aí. Comandos para manipulação de arquivos. A gente tem o comando cat, tac, rm, cp e mv. Esses são alguns exemplos da aula. Esse comando cat ele tem várias funcionalidades. Uma delas é exibir o conteúdo de um arquivo texto. O conteúdo de um arquivo texto. Então, por exemplo, ls, eu tenho um arquivo aqui chamado Renato. Se eu quiser ver o que tem dentro do Renato, eu posso colocar cat Renato. Olha lá. Ele mostrou para mim que dentro do Renato tem estratégia. Se eu colocar aqui, ó, cat.vasco, ele vai mostrar aqui ls. Renato. ls hífen A. É vasco.txt. Então, ó, cat.vasco.txt. Ele mostrou para mim o conteúdo do arquivo, o que tem dentro do arquivo. Galera, esse comando
TAC, olha que coisa ridícula. CAT é CAT. TAC é TAC. Como assim? Ele mostra na ordem inversa. Eu só vou conseguir entender isso se o arquivo tiver várias linhas. Por quê? Vamos voltar lá para o PowerPoint que eu vou exemplificar. Imagina que eu tenho um arquivo vasco.txt que tem A, B, C. Se eu colocar cat vasco.txt, ele vai mostrar o quê? A, B, C. Se eu colocar esse TAC vasco.txt, ele vai mostrar o quê? C, B, A. O TAC, como quiser falar, é o contrário do CAT. Então, um vai mostrar na ordem, o outro vai mostrar o inverso. Só isso. Com isso, fechamos os dois primeiros comandos. RM, a gente já sabe que é para excluir arquivos. CP, para copiar. Esses comandozinhos que a gente está aprendendo básicos são para manipulação de arquivos. O CP é para copiar arquivos. E o MV? O MV tem uma particularidade importante, porque ele é usado tanto para mover como para renomear. Renomear é porque se você move o arquivo para um outro nome, você está, na verdade, exercendo o papel de renomear, né? Se eu movo para um outro lugar, eu estou, de fato, tirando da origem e colocando destino ao conceito de mover. Agora, se eu movo para um outro arquivo do mesmo lugar, é como se eu estivesse trocando só o nome. Então, o MV ele pode ser usado tanto para mover para um outro diretório, para um outro disco, excluindo da origem, né, que é o que diferencia do copiar, como para mudar o nome. Basta você mover para um outro nome que você muda o nome. Por exemplo, eu não quero mais que o Vasco fique oculto. Então, eu vou colocar aqui nv.vasco.txt espaço bola.doc. Dei Enter, não apareceu nada. Se eu der um ls, agora eu tenho dois arquivos, o bola.doc e o Renato. Quero colocar uma extensão no Renato. mv renato espaço renato.txt. Agora eu tenho bola.doc e renato.txt. Então, MV tanto pode mover quanto renomear. Beleza? Voltando. Vamos lá. No ambiente Linux, o comando ls, isso é para aumentar a autoestima. Mostra a quantidade de espaço usado no disco rígido? Não. Mostra o uso da memória? Não. Lista todos os arquivos do diretório? Resposta, letra C. Então, o importante de fazer exercício é fixar o conteúdo. Teoria aí, né, gente? Do ls menos L, ls menos A, ls menos L menos A, ou é o mesmo que ls menos LA, que é o mesmo que ls menos AL. Beleza? E se eu colocar o L, o longo mostra o quê? O dono, o grupo, o tamanho, mostra as permissões do arquivo. Vamos lá, outra questãozinha do BNB. Quando se cria um diretório no ambiente Linux, são criados outros dois diretórios. O pontinho, que faz referência ao diretório anterior, dentro da árvore de diretórios. E o pontinho, que faz referência ao diretório atual. É verdade que quando eu crio um diretório, ele sempre cria esses dois diretórios do sistema, que é o pontinho. Mas a questão está errada porque ela inverteu. Quando ele colocou faz referência ao diretório anterior, tinha que ser o pontinho. E o diretório atual é o pontinho. Então, o que eu estou querendo colocar aí? Nessa questão do Banco do Nordeste, ele inverteu as referências. Se eu trocar de ordem aqui, se eu colocar o pontinho no primeiro e o pontinho no segundo, a questão fica certa. Da maneira que ela está
Está errada porque está trocado. Então, o pontinho é o diretório atual, o pontinho é o diretório anterior. No Linux, o comando que permite mudar de diretório é o quê? CD. Change Directory. Muda de diretório. Aí, pegando um pouquinho de teoria. Chmod altera permissões de um arquivo. A gente vai trabalhar bastante isso daqui a pouco. Altera permissões. O ls, lista o conteúdo, a gente já sabe. CD, a resposta. mkdir, make directory, cria diretórios. E o rmd, remove directory, apaga diretórios. Mas tem um detalhe aqui. Apaga diretórios somente vazios. Beleza? Então, continuando. Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Mesmo examinador da CEPERJ, né, da Prefeitura do Rio. Um administrador de redes está acessando um microcomputador com sistema operacional Linux por linha de comando e se deparou com duas situações descritas a seguir. Ele está no diretório USR local e precisa listar arquivos do diretório /USR. Ele está no local, ele quer listar os arquivos do diretório anterior. O que ele pode fazer? ls, pontinho. Ele está no diretório USR local, digitou cdlib. O que aconteceu? Ele saiu da onde ele está e foi para o diretório lib, de library, né, de biblioteca. E precisa retornar ao diretório USR local. Ele precisa retornar ao diretório que ele estava antes. Quando a gente precisa retornar ao último diretório, a referência para isso é o hífen. Por isso o gabarito é o quê? Letra B de bravo. Ok? Então o hífen representa o último diretório usado. Em um sistema operacional Linux, o que faz o comando mkdir? Mkdir make directory, cria diretórios. Então, resposta aí, gente. Letra add echo, cria um diretório. Acesso o diretório pasta um nível acima. CD, pontinho. Remove um arquivo, RM. Verifica o conteúdo de um diretório, é o ls. Tudo com letra minúscula, né? Então, outra questãozinha de Linux. Observem que as questões de Linux são sempre voltadas para sintaxe de comando. Se a prova for uma prova de múltipla escolha, ainda que você não saiba tudo, muitas vezes você vai trabalhando a exclusão. TCM do Ceará. Remove arquivos no Linux. O comando... Galera, tá é para concatenação. RM é a resposta. É o que remove arquivos. CD, entra e sai de diretórios, né? Troca diretório. mkdir cria diretório. E o pwd escreve o caminho do diretório. Caminho do diretório atual. Te dá a tua localização. Onde é que você está? Beleza? Então, gabaritozinho, letra D de delta. Comandos para manipulação de diretórios a gente já acabou falando. Né? mkdir cria diretórios. rmd apaga diretórios vazios. E o cd entra e sai de diretórios. Entra e sai, mesma coisa que troca de diretórios. Beleza? O que faz o comando mkdir? A gente já viu essa questão. Essa questão é uma questãozinha, parece uma questão repetida. Letra E, cria diretório. Então, vamos lá, questãozinha do CESP. Os comandos do Linux, mkdir, rm, mv e ls. Olha o que o CESP fez. Em uma questão de certo ou errado, botou 4 comandos. Permitem, respectivamente,
Criar diretórios, mkdir. Renomear arquivos, já está errado. Né? Por que está errado? Porque o RM é para apagar, não é para renomear. É para remover. Então a questão já está errada. Limpar a tela é o comando clear. Clear, com letra minúscula, limpa a tela. Beleza? O MV aqui é que move ou renomeia. E o LS é o que lista o conteúdo do diretório. Então, essa questão está errada. E sempre que você tiver alguma dúvida com relação a um comando e quiser saber mais, você pode usar o próprio help do Windows, né? Pode usar o comando main de manual ou pode acessar o material do Guia Foca, né? guiafoca.org, que é um material bastante usado como referência. No guiafoca.org você baixa o PDF para poder ter como um dicionáriozinho na máquina, né? Para o que faz esse comando? Vou lá no Guia Foca. Vamos lá. O sistema operacional é o software responsável pelo gerenciamento do hardware e também atua como interface entre homem e máquina. Legal. O Linux e o Windows, independente da versão, são bons exemplos de sistemas operacionais. E ambos possibilitam a manipulação de arquivos e diretórios, tais como criar, copiar, apagar e mover. Comuns em distribuições Linux, os seguintes comandos são usados para criar diretórios e para copiar arquivos. Gente, para criar diretórios é o mkdir, para copiar arquivos é o cp. Então o gabaritozinho é o que? Letra B de bravo. E aí ele começa a inventar comandos, né? A letra A, só a título de comentário, a letra A corresponde aos comandos do DOS, do Windows. Se eu tivesse no Windows, o MD cria diretórios e copia arquivos. Quem vai fazer concurso para o CESP tem que começar a atentar a esses comandos do Windows, porque é comum o examinador fazer essa comparação. Qual que tem a mesma sintaxe, quais que tem sintaxe diferente. Então, tem que ficar atento. Beleza? Vamos lá. Questãozinha do Instituto Federal do Mato Grosso. No sistema operacional Linux, qual o comando para mover todos os arquivos com extensão JPG de uma pasta com muitos arquivos para outra? Galera, esse dólar na frente, esse cifrão na frente, só está indicando que você é um usuário. Que você não é o super usuário, que você não é o root. Né? Se fosse o root, seria uma tralha. Como você está vendo isso na frente de todas elas, você vai abstrair isso. Não é o comando. Né? Isso é aquele prompt. Aí do lado você tem os comandos. Se ele quer mover, só pode ser a alternativa da letra B. Né? Porque é o comando MV. Eu não poderia usar o CP porque seria copiar. Então o gabarito é o que? Letra B. Quando ele coloca todos os arquivos com extensão JPG, o asterisco representa o todos. É o Coringa. Um grupo de caracteres. Então quero todos os arquivos com extensão JPG. Então asterisco ponto JPG. Se eu quisesse todos os arquivos Renato, poderia colocar Renato ponto asterisco. Aí, independente da extensão, ele ia copiar. Eu poderia colocar Renato asterisco ponto asterisco, que independente do que venha depois de Renato, ele vai copiar. JPG aqui é a extensão, é o formato do arquivo de imagem, né? Espaço barra outra pasta. Ele colocou o caminho que ele quer mover. Polícia Civil da VUNESP. Polícia Civil de São Paulo. Assinale a alternativa que descreve o resultado da execução do seguinte comando em ambiente Linux. Galera, quando você vê CP, já sabe que é copiar. Então, não tem a ver com renomear, não tem a ver com apagar. Não tem a ver com apagar, não tem a ver com apagar. Porque quando você copia, você não apaga da origem, você duplica. Quem apaga da origem é o comando MV para mover. Ok? Então, a resposta aí já de cara só pode ser letra A.
que ele está fazendo aqui, gente? O comando cp, ele vai ter a sintaxe origem e destino. Então, essa primeira parte aqui, home ocorrências.txt, é a origem. É da onde ele está querendo copiar. E a segunda parte é o destino, aonde ele vai querer colar. Ele está copiando ocorrências.txt do home para pastinha com o nomezinho de backup. Beleza? Então, gabaritozinho, letra A. Uma cópia do arquivo será enviada para a pasta home backup. Polícia Civil de Sergipe, vamos embora. Identifica abaixo a única alternativa que apresenta tipicamente comandos para manipulação de arquivos. O que é manipular arquivos? Copiar, apagar, mover, renomear. Então, para manipular arquivos, eu posso pensar no MV, no RM e no CP. Gabarito, letra B. Esse VI é um editor de textos do Windows, do Linux, perdoe-me. Um editor de texto do Linux. Né? Esse main, a gente já viu que é de manual. Para obter ajuda acerca de um programa, de um comando. Então, para manipulação de arquivos, MV móvel renomeia, RM apaga e o CP copia. Gabaritozinho, letra B de bravo. Beleza? Vamos lá. Provinha da FUMARC. Em relação aos comandos para manipulação e gerenciamento do sistema de arquivos nos sistemas operacionais Linux e Windows, correlacione as colunas a seguir. Aí ele quer comparar o Windows com o Linux. O dir corresponde ao ls. Então o item 1 vai ficar aqui, no ls. O del, que seria para apagar, corresponde ao rm. Então o 2 vai ficar no rm. O copy é o cp, 3. E o md cria diretórios, é o mkdir, 4. Vocês veem que desses 4 comandos, os 4 têm sintaxe diferente. Qual vai ser a ordem? 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. Gabaritozinho, letra A de alfa. Próxima questão. Qual é o comando utilizado para alterar a permissão de arquivos ou diretórios em um ambiente Linux? Galera, agora a gente vai começar a entrar em um dos comandos, entre aspas, mais difíceis, que caem na prova, e mais previsíveis, que sempre caem. Ou seja, vale a pena prestar atenção. O chmod é um comando que altera permissões. Altera permissões de arquivos ou pastas. Ou melhor, de arquivos ou diretórios, né? Vamos voltar para o Linux. Quando eu digito lá o... Limpei a tela, clear, ls-l. Se vocês observarem, no início a gente tem 10 caracteres. Ó. Uma sequência com 10 caracteres. Vem um hífen, aí depois vem ó, rw-hífen, rw-hífen, r-hífen. A gente tem aqui 10 caracteres. Beleza. Eu vou criar um outro diretório aqui. Eu vou colocar mkdir coruja. Quando eu der um ls-l agora eu estou com o arquivo bola, que eu já tinha, o Renato, e agora tem um diretório coruja. Aí o que você vai observar? Que o primeiro caractere dessa sequência de 10 caracteres agora virou um D. Esse D está indicando que é um diretório. O hífen indica que é um arquivo. Como é que é? O primeiro caractere indica qual o tipo de objeto que você está manipulando. Né? Esse hífen indica que é um arquivo. Se aparecer um D, indica que é um diretório. Se aparecer um L, indica que é um link simbólico. O que é isso? Um atalho. Então, de acordo com o primeiro caractere, você vai saber do que se trata.
Depois, a gente tem uma sequência aqui, ó, de letras. Aí, vou explicar melhor essa sequência. Estamos falando sobre permissões de arquivos, né? Então, o hífenzinho representa um arquivo, o D representa um diretório e o L representa um link simbólico. O que é um link simbólico? É um atalho. R representa leitura, read, leitura. O W representa escrita, write. E o X representa execução. Execução. U vai representar o usuário. O G vai representar o grupo. E o O vai representar os outros. Beleza? Essas são as letras que a gente precisa saber traduzir. Agora, sempre vão aparecer 10 caracteres quando a gente manda exibir aquele ls-l, que é o formato longo. O primeiro caractere vai identificar o quê? Que tipo de informação se trata. Ou seja, apareceu lá hífen, aí veio rw hífen, rw hífen, r hífen hífen. O primeiro caractere indicou que é um arquivo. Legal. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Os próximos 9 caracteres a gente vai separar de 3 em 3. O primeiro representa as permissões do usuário. Aqui eu tenho o Hugo. Usuário, grupo e outros. Olha o que está escrito aqui, gente. O usuário, ele vai poder rw hífen. O que é isso? Ler rw. Ler e escrever. Então o usuário pode ler e escrever. Quem pertence ao mesmo grupo do usuário pode ler e escrever também, porque são as mesmas permissões, nesse meu exemplo. Agora, quem não pertence ao grupo do usuário é o outros. Aí, gente, só vai poder ler. Só tem um R, então vai ficar só para leitura. Não entendi. Cada arquivo ou diretório vai ter as suas permissões. O usuário root é o que pode tudo. Os outros usuários, eles vão ter restrições. O cara que cria o arquivo é o próprio usuário. O usuário normalmente ele pertence a um grupo. Por exemplo, eu pertenço ao grupo de professores de estratégia. Aí lá haverá vários perfis, professores, coordenadores, diretores, técnicos, e cada domínio, né, cada um desses grupos vai ter os seus privilégios, enfim. E outros é quem não é usuário e nem grupo, beleza? Aí é outros. Legal. Vamos para uma questãozinha para a gente já ver como é que isso pode aparecer. No ambiente Linux, a atual permissão do arquivo teste, arquivo.teste, é dada por... Gente, aqui eu tenho 10 caracteres. O primeiro está indicando que é um arquivo. Beleza. Aí eu vou separar de 3 em 3. RWX, RWIF e RWIF. O que significa isso? O usuário pode tudo. Pode ler, escrever, executar. O grupo só pode ler e escrever. E os outros só podem ler e escrever. Essa é a interpretação do primeiro período. Agora, para a gente poder resolver essa questão, a gente tem que conhecer uma representação diferente, que é uma representação octal. Então, vamos colocar aí no caderninho, representação octal.
A representação octal, por ser octal, ela vai ter 8 combinações, né? 8 possibilidades. E isso vai de 0 a 7. Presta atenção. O R é uma regra. O R vale 4. O W vale 2 e o X vale 1. Sempre, sempre. Isso não muda jamais. O R vale 4, o W vale 2 e o X vale 1. Então, o que é o 7, gente? O 7 vai ser 4. Vamos somar. 4 mais 2, 6. Com mais 1, 7. Então, o 7 é o R, W, X. O que é o 6? É a combinação do 4 com 2. Então, o 6 vai ser R, W. Onde eu não posso somar, eu coloco o hífen. Não estou entendendo. Colocar o número 6 é a mesma coisa que escrever R, W, hífen. Eu vou poder ler que é 4 e vou poder escrever que é 2. 4 mais 2, 6. O que é o 5? O que eu vou somar aqui para chegar a 5? Eu vou somar o 4 e o 1. Então vai ficar R, hífen, X. Observem que o W, a ordem sempre é RWX. Nesse caso, para chegar no 5, eu não posso somar o 2. Então o W vai ficar com hífen. O que é o 4? É só o R. Então vai ficar R, hífen, hífen. O que é o 3? 3 vai ser a combinação de 2 mais 1. Todos esses valores vão ser formados a partir dessa lógica, onde o R vale 4, o W vale 2 e o X vale 1. O 3 vai ser 2 mais 1, então vai ser nada WX. Eu não posso colocar nada no lugar do R, não posso colocar o R porque o R vale 4. O que é o 2? Hífen, W, hífen. O W vale 2. O que é o 1? É o X. Então vai ficar hífen, hífen, X. O X é sempre o último. E o 0? O 0 é a mesma coisa que sem permissão. R, W e X. Não entendi. Lembrando, o R vale 4, o W vale 2 e o X vale 1. Então, se alguém perguntar o que é 7? Gente, só tem como chegar a 7 se eu somar os 3. R, W, X. Ah, o que é 5? Só tem como chegar a 5 se eu pegar o 4 e o 1. Então, 4 mais 1 vai ser R, hífen, X. E assim a gente vai chegar a qualquer número de 0 a 7. Voltando para a questão da ESAF. Um comando para que as novas permissões do arquivo sejam RWX, R-X, R-X. Se eu quero dar novas permissões, eu quero trocar as permissões atuais. Vai ser o quê? chmod. Então, chmod altera permissões. Observem, eu tenho usuário, grupo e outros. Então, essa sintaxe com 4 números já é um absurdo. Né? A representação octal, cada número vai corresponder ao quê? A um usuário, grupo e outros. Não entendi. Vamos ver aqui. RWX vai ser 4 mais 2 mais 1, dá 7. R mais X dá 5. R mais X dá 5, porque o R vale 4, o W vale 2, o X vale 1. Então aqui ficou o quê? 755. 755. Para o arquivo teste. Arquivo.teste. Aí eu estou mudando teste. As permissões para 755. Gabarito. Letra A de alfa. chmod 755, arquivo teste. Gente, não poderia ser a C nem a D, porque tem 4 números, o que já é uma loucura. Só pode ter 3, que é um para o usuário, um para o grupo, um para o outro. Não poderia ser a letra B, porque esse comando mask é para alterar o padrão. O padrão para quando eu criar os próximos arquivos. Né? Porque a gente tem um padrão. Sempre que a gente cria um diretório, por exemplo, ele já coloca as permissões 755. A gente vai ver isso daí adiante. O comando mask é para alterar as permissões padrão para arquivos e diretórios. E o chmod? E essa letra D? 644 seria R, que é 4, W tracinho, R tracinho tracinho, R tracinho tracinho.
né, que aí separando de 3 em 3, ó, R tracinho seria meia, RW tracinho seria meia, R tracinho é o 4, R tracinho tracinho é o 4. Isso seria o 644. Notem que isso aqui não bate com o que está sendo pedido no enunciado. O que está sendo pedido no enunciado é o 755. Então, gabarito da questão, letra A. Então, tá ficando mais difícil, não tenha dúvida. O comando chmod é o mais difícilzinho previsível. Legal? Vamos voltar para o Linux para a gente poder melhorar isso daí. Galera, olha aí. Eu tenho ls-l. Eu sou o usuário Renato da Costa, né? As minhas permissões para esse arquivo, bola.doc, são: ó, eu posso ler e escrever, executar, posso ler e escrever, o grupo pode ler, escrever, executar, e os outros só podem ler. Eu vou alterar as permissões desse arquivo. Vou colocar aqui, por exemplo, chmod, tracinho, 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 rwx, rwx, espaço, bola.doc. Vou colocar isso de forma octal. Como é que vai ficar de forma octal? chmod 700 bola.doc. Beleza. Quando eu der um ls-l, olha lá. Olha o que eu fiz com bola. Bola.doc. Não é 700 que eu quero, não. Eu quero é 077. Então, chmod 077 bola.doc. Legal. Clear ls-l. Olha o que eu fiz com o arquivo bola. Arquivo bola. Eu agora tirei todas as permissões do arquivo. O grupo pode tudo, os outros podem tudo. Mas eu não posso nada. É o que eu escrevi aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Cat bola.doc. Olha o que ele deu. Permissão negada. Por quê? Eu não posso mais ler o conteúdo do arquivo. Eu não consigo mais ler o conteúdo do arquivo. Então, o que eu vou fazer agora? Chmod. Quero colocar a permissão de leitura. Então, vai ficar 4. Botar 400. Pronto. Bola.doc. Agora, ls-l. Legal. ls-l. Agora, se vocês observarem, ó, o bola.doc, ele pode ser lido por mim, só lido. Aí, se eu colocar cat espaço bola.doc, eu vou conseguir ler. Agora, se eu tentar alterar alguma coisa dele, eu não vou conseguir. Se eu tentar, no caso, se ele fosse um arquivo executável, né, eu não conseguiria mandar executar o arquivo. Eu só conseguiria ler o conteúdo do arquivo. O conceito de execução está muito atrelado a arquivos que são interpretados, arquivos que são executáveis, arquivos binários. Bom, vamos voltar. Linux, Universidade Federal de Pernambuco. Dado um arquivo denominado teste, o arquivo chama-se teste. E ele tem permissões de uso. Aqui tem 10 caracteres. O primeiro caractere, a gente vai ignorar, que é só o quê? O indicativo de que é um arquivo, não é um diretório. Depois eu vou agrupar, ó, de 3 em 3.
Então as permissões dele são rw-, r-x, r-. Qual o comando Linux pode se utilizar para mudar essas permissões para... Ele quer mudar permissões. Se ele quer mudar permissões, comando chmod. Não adiantou nada, né? Todas as alternativas têm chmod. Ele quer mudar para rwx, rw-, r-. Então, olha o que o examinador fez. Vou separar de 3 em 3. Hugo. O que aconteceu? O usuário, ele ganhou o X, né? Porque o R está aqui e não mudou. O W não mudou. Aqui tinha um hífen, não tinha o X, ele ganhou o X. Então aqui acrescentou o X. No outro, no grupo, o R está aqui. O que ele fez no grupo? Ele acrescentou o W e tirou o X. E os outros? Os outros não mudaram nada. Nada? Não, ó. O R tá R, hífen, hífen. Então os outros não mudaram nada. Eu sei que o comando tem que ser chmod. Beleza. Agora, a sintaxe que ele usou é até mais amigável que a sintaxe octal. É a sintaxe que tem a representação do usuário, grupo e outros. Então o que eu tenho que me atentar? O usuário acrescentou o X. O grupo acrescentou o W e tirou o X. O mais é para acrescentar uma permissão. O menos é para excluir uma permissão. Então vamos ver aqui, ó. Chmod. O usuário tirou o X? Não, então a letra A está errada. Ele não tirou o X, gente. Ele acrescentou o X. Então a letra A está errada. Chmod teste U mais X. Olha lá. U mais X. Ele acrescentou o X. O grupo tirou o X. E o grupo colocou o W. Então, vamos ver o que está errado nas outras. Letra C. O grupo colocou o usuário colocou o X. O grupo tirou o R. Já está errado. Não era para tirar o R. A letra C está errada. Letra D. Chmod teste U mais X. Beleza, colocou o X no usuário. Tirou o X do grupo, mas não colocou o W e mexeu no O. Não era para mexer no outros. Outros não tem que mudar nada. Na letra E, colocou o X do usuário, tirou o G, tirou o X do grupo, colocou o W no grupo. Não é isso? Então, galera, gabaritozinho aí, gente. Letra E de eco. O que ele fez aqui, ó? Colocou o X no usuário, tirou o X do grupo, colocou o W no grupo. Por que é a letra E e não a letra B? Porque o nome do arquivo vem no final. Então, gabaritozinho, letra E de eco. Vamos testar? Vamos lá. ls-l. Agora, eu vou mexer nesse arquivo renato.txt aqui. O que eu vou fazer? Ó? Clear. Vamos lá. chmod. Espaço. Vou colocar usuário mais rwx. Renato.txt. ls-l. Olha lá. O Renato agora tem as 3 permissões. rwx. E o nomezinho do arquivo vem aonde? No final. Então, gabaritozinho da questão, letra E de eco. Beleza? As letras B e D, as letras B e E podiam confundir. Né? Porque
Os parâmetros estão corretos, mas o nome do arquivo vem no final. Então, gabaritozinho, letra E de eco. Vamos que vamos. Suponha o uso da seguinte sintaxe. chmod 723 aula.txt. chmod 723 aula.txt. O 7 é o RWX. O 2, 4 não, W, X não. E o 3, hífen WX. Isso corresponde a essa sintaxe. Essa tralha na frente está indicando que ele é um usuário o quê? Root. A permissão do dono, do grupo e outros em relação ao arquivo aula.txt é o dono pode o quê, gente? O dono é o usuário. O dono pode tudo. Tudo. Olha lá, RWX. Então o dono, ele pode tudo. O dono pode gravar, apagar, executar. Legal. O dono pode gravar, ler e apagar. O dono pode tudo. O dono pode gravar, ler, executar. O dono pode apagar, ler. Localizar não tem a ver com permissão. Então, aqui já está errado. Pode gravar, executar. Observem. Na letra E, o dono pode gravar e executar. Não tem apenas, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Se ele pode tudo, ele pode gravar e executar. Não poderia colocar um apenas aqui, né? Porque eu posso ler, gravar e executar. São as 3 permissões, né? Ler, gravar e executar. Ler, gravar e executar. Por enquanto, se vocês observarem, a letra C é que soa melhor. Pelas palavras que estão associadas às permissões. Agora, Hugo. O grupo pode só o quê? Escrever. O grupo pode gravar. Gravar e escrever é a mesma coisa. E os outros? Os outros podem gravar e executar. Então, o gabarito de fato é o quê? Letra C de Charlie. O dono pode gravar, RWX. RWX. O grupo pode gravar, W. E os outros podem gravar, W. E executar, X. Então, usuário, grupo e outros. Na representação octal, né, o 7 é o usuário, o 2 é o grupo e o 3 é o outro. Por quê? Porque é sempre nessa ordem, Hugo, usuário, grupo e outros. O 7, para eu chegar ao 7, eu tenho que colocar o quê? 4, 2 e 1. Para eu chegar ao grupo, para eu chegar ao 2, eu tenho que colocar o quê? Só o W, porque o W vale 2. E para chegar a 3, vai ter que ser o WX, porque é 2 mais 1, 3. Então, gabaritozinho, letra C de Charlie. Beleza? Vamos que vamos, galera. Vamos pro próximo bloco aí.